Está em João, capítulo 6, 65 a 69. A palavra diz assim, e Jesus dizia: por isso eu vos disse que ninguém pode vir a mim, se por meu Pai lhe não for concedido. Desde então, muitos dos seus discípulos tornaram para trás e já não andavam com ele. Então disse Jesus aos 12: quereis vós também retirar-vos? Respondeu-lhe, pois, Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus. Pai, eu peço que o Senhor use essa palavra, Deus, ajuda-nos a compreender, Senhor, o que o Senhor quer transmitir nessa noite. Que a Tua presença fique conosco e que possamos sentir o quanto somos desejados pelo Senhor, quanto somos amados do Senhor. E nesse lugar possamos estar cheios dessa presença e sairmos daqui dessa forma, cheios de Ti, cada dia mais buscando o Senhor, Pai, sem cessar, Deus. Que o Senhor nos ajude a olhar para as circunstâncias da nossa vida e sabemos que não estamos sozinhos, o Senhor está conosco. E por isso Te louvamos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Nosso tema dessa semana aqui, né, é presença que transforma. E eu tenho percebido, tenho ouvido de várias pessoas, né, que em vários lugares Deus tem falado também sobre essa necessidade da busca da presença. Então, nós não somos os únicos para quem Deus está falando. Deus está falando em vários lugares. Até as pessoas ficam admiradas. Está falando lá também na sua igreja? Está falando também aqui. E isso é uma coisa assim que aquece muito o nosso coração, porque Deus tem uma urgência muito grande de que a gente possa desfrutar mais dEle, mais da presença dEle. E eu creio que essa urgência, eu vejo que tem a ver com o que Ele deseja fazer nesses dias, porque nós estamos para ver coisas grandes do Senhor acontecendo na terra. A começar em Bauru, claro, né? Amém? Claro que Deus também vai fazer em outros lugares, mas nós estamos aqui dispostos para que Ele comece aqui. Estamos aqui buscando Ele de verdade, para que Ele comece aqui. E nós sabemos que, assim, nós estamos vivendo um tempo difícil, e um tempo de muita velocidade, né? Nós estamos esperando o agir de Deus, estamos aguardando que Ele vai fazer coisas grandes, mas o mundo que nós estamos vivendo, ele está numa situação terrível, todo mundo sabe disso. Uma situação de trevas tremendas. E muitas coisas têm sido influência na vida da igreja. Muitas coisas das trevas têm vindo para agir na igreja, na vida dos filhos de Deus, infelizmente. E as pessoas estão cada vez mais apegadas às coisas do mundo. E também nós estamos numa época, uma geração de... Tudo é high-tech, né? Alta tecnologia. Coisas que antigamente na minha época, quando era criança, mal tinha televisão. Então, a gente tinha muito tempo livre, muito tempo para brincar, para correr. Hoje, a criançada toda não fica nem mais na televisão. Agora é no tablet, né? Na internet. É uma comunicação global, né? Dá para conversar com várias pessoas no mundo inteiro. Se você sabe inglês, então, ou usa o Google Translator, né? Mas a gente está vendo, então, algo acontecendo na nossa geração. Algo que traz barreiras
traz muitas barreiras para que uma pessoa comum, ela tenha um momento, um tempo de busca por Deus. Por quê? Nós temos tantas informações vindas de todos os lugares, tantas opções de tantas coisas que vêm para nós, e muitas vezes nós não achamos tempo para a presença de Deus. Não achamos tempo para estar com Deus. Por quê? A vida parece que está mais corrida do que antes. Quando eu era criança, parecia que o tempo demorava. Ai, gente, nunca chega o aniversário, nunca chega as férias, parecia que o tempo não andava. Hoje o tempo voa. Até as crianças têm dito isso, que o tempo está correndo demais. E, com isso, a gente está tendo pouco tempo para, digamos assim, administrar. Então, vai o dia, passa uma semana, passa um mês, passa um ano, e muitas coisas a gente vai fazendo sem pensar. A gente vai tomando atitudes e vai conforme a vida vai levando, né? Sem pensar. E, na vida cristã, isso não é diferente. Então, o cristão de hoje em dia, ele tem que tomar algumas posturas para se contrapor a isso tudo que está acontecendo no mundo. Porque senão a gente vai ser levado junto. Antes, a única opção de entretenimento que a gente tinha era a televisão. Hoje a gente tem várias opções. Cinema, internet, Netflix, não sei o quê, mas, né, moçada aí que está ligada, né? Então, tem muita opção. E a gente pode, no meio desse turbilhão de coisas, não ter um tempo reservado para a presença de Deus. Porque as coisas espirituais são coisas que nós não vemos. Nós não vemos Deus. Então, aquilo que a gente não vê, aquilo nos atrai menos em relação às coisas espirituais. Para a gente estar ligado nas coisas espirituais, nós precisamos estar em espírito. E com tanta coisa correndo à nossa volta, material, às vezes é complicado a gente dar um freio no visual, na mente, naquilo que a gente vê com os olhos, com os nossos ouvidos físicos, e buscar aquilo que é espiritual, olhar, começar a enxergar com os olhos e com os ouvidos espirituais. Então, o que a gente vê hoje, né? Hoje em dia, muitas pessoas vêm à igreja todos os domingos buscando apenas um conforto, alguma coisa, por quê? Passou a semana inteira sem buscar Deus. Então, eu acabo lá, vou me abastecer, né, reabastecer minha bateria no domingo para continuar a semana. Já ouvi gente falar assim. Então, muita gente, não são poucos, não, nas igrejas, se tornaram crentes domingueiros. Crentes que só lembram de Deus no domingo, por conta do corre-corre, que é do dia a dia. E aí ele se torna um religioso, simplesmente, né? A religiosidade nos leva só a vir à igreja porque, eu estou acostumado, porque se eu não for, quem sabe Deus me castiga, né, durante a semana, porque eu não fui na igreja no domingo. Então, são vários os motivos porque um religioso não vem à igreja. Vem à igreja aos domingos. E são motivos que, para Deus, não pesam em nada na balança. Porque, para Deus, o que importa é um coração que busque a Ele. Quando vem à igreja, aqui seja um lugar de busca da presença dEle, de comunhão com os irmãos, mas principalmente de adoração em conjunto com os irmãos, com a comunhão da igreja. Então, o que acontece? Muitas pessoas estão ali deixando de buscar a Deus pelo motivo certo. Muita gente busca a Deus, mas não pelo motivo certo. Muitos vêm à igreja no domingo, mas não pelo motivo certo. Às vezes vêm para buscar uma bênção porque está precisando de alguma oração, mas não buscam a Deus pelo motivo certo. E Deus, Ele quer que a gente tenha um desejo por Ele, mas pelo motivo certo. Eu quero que você leia comigo esse texto, o versículo 67. Ele diz assim:
Então disse Jesus aos 12, querei vós também retirar-vos? Jesus ele fez uma colocação pesada aqui, um questionamento pesado para os discípulos. Gente, vocês também querem ir embora? Vocês também vão embora? Porque estava todo mundo indo embora. Os discípulos, aqui fala no versículo anterior, que desde então muitos dos seus discípulos tornaram para trás, já não andavam com ele. Então ele chegou para os 12 e falou, vocês também vão embora? Olha, que para Jesus fazer essa pergunta deve ter sido pesado para ele, né? Então, vocês também vão desistir? Eu lembro que quando eu era jovem, tinha um pastor na minha igreja. O pastor, coitado, dava dó. Ele já não sabia mais o que fazer para que os membros da igreja acordassem. Gente, dava dó do coitado. Eu era jovem, mas eu me envolvia bastante. Eu tinha bastante contato com ele, com a igreja, né? Ele ficava sem saber fazer com aquele povo que não fazia nada, que não queria saber de nada, só queria ir lá no domingo esquentar banco, que era a forma de dizer dos crentes religiosos, né? Vai lá na igreja para esquentar banco no domingo. Aí ele teve um dia que ele lançou uma palavra e ele repetiu isso várias vezes em outras ocasiões. Ele falou assim, gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu costumo fazer apelo para as pessoas se converterem e virem à frente para se converterem. Mas eu vou fazer, vocês fiquem preparados, um dia que será o dia da desistência. Todo mundo olhou assim, o que é isso, dia da desistência? Eu vou dar uma oportunidade, ele falou, para que você, que não quer nada com Deus, que não quer saber de ter uma vida séria com Deus, venha aqui na frente dizer que você está desistindo. Nossa, aquilo chocou a igreja. Chocou a igreja. E eu fiquei com dó, na verdade, fiquei com dó dele. Porque eu acho que foi assim, um ato assim, de desespero dele, para ver se acordava a igreja. Porque as pessoas estão cada dia mais sem compromisso com Deus. Cada dia mais sem vontade de buscar a Deus. Então, esse pastor, por várias vezes, ele chegou a repetir essa frase, o dia da desistência. Era engraçado para quem ouvia, mas eu ficava com dó dele, porque eu sabia quanto estava doendo o coração dele de até ter que colocar aquela frase para a congregação. Então, a gente está vendo, então, algo acontecendo no meio, né, no meio cristão, que às vezes chega a ser muito triste. Jesus precisando dizer, quereis vós também retirar-vos? Quereis vós também retirar-vos? Vocês não querem assumir o compromisso? Vocês querem continuar? Vocês querem me seguir de verdade? Aí levanta o Pedro, né? O Pedrão. Não, Senhor, para quem nós iremos? Não, nós queremos sim seguir o Senhor. É o Senhor que tem a palavra da vida eterna. Senhor, é o Senhor que tem a palavra. Então, Pedro ali, ele deu a resposta, eu sei que ele deu pelos outros, mas a resposta que Jesus queria, e ele merece ouvir. Senhor, para quem nós vamos? Me diga. Se acabar tudo isso, se falar que não existe mais Deus e comprovar que não existe Deus, que não existe Jesus, que Jesus nunca existiu, para quem nós vamos? Eu não tenho para onde ir. Eu não tenho. Então, aquela fala de Pedro foi assim tremenda em relação a gerar uma convicção de comprometimento. Senhor, nós não temos ninguém mais para ir, para seguir. Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. E nós reconhecemos que o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Esse é o cristão de verdade. Esse é o motivo certo para buscarmos Deus. Reconhecer que nós não temos para onde ir. Nós não temos para quem mais, em quem nos apoiar, em quem correr. É Jesus. É Jesus. Se não for Ele, não vai ser mais nada.
É Ele só. Ele tem a palavra da vida eterna. Ele tem o reino dele em nós. A igreja ainda não compreendeu, muitas pessoas ainda não compreenderam que quando nós recebemos a Jesus, nós recebemos o reino dele. E quando nós recebemos o reino, nós recebemos uma identidade. É o RG do céu. O RG do reino de Deus. Nós temos um RG, uma identidade diferente. Tem pessoas no mundo, a maioria que está no mundo lá fora, eles não têm esse RG espiritual. Nós temos. O diabo sabe que nós temos esse RG, todo mundo sabe. No mundo espiritual sabe. Você sabe que você tem um RG do reino de Deus? Não é um RG lá que está escrito SSSP, SP, sei lá, Secretaria de Segurança Pública, São Paulo. O seu RG é o RG do céu. E por isso, você tem essa identidade, e essa identidade ela vai te determinar quem você é. Acontece que, às vezes, a identidade, a foto, né, está tão velha, está tão lá, você já mudou tanto no seu modo de ser espiritual, do dia que você se converteu, tirou aquela foto bonita, alegre, na presença de Jesus, estava todo feliz, louvando a Deus, né? Então saiu uma foto linda, espiritual sua, cheio do poder de Deus, cheio da presença de Deus. E com o passar do tempo, aquela foto ficou lá. E você foi modificando o seu jeito de ser espiritualmente. E a foto não corresponde mais àquela foto do primeiro amor, da alegria de estar na presença de Deus, da alegria de servir o Senhor. E aí, o que acontece? Aí o diabo olha, não é você. Você não é filho, não. Olha aqui, não é você. Nessa foto é outra pessoa. Você está aí um cheio de pecado, todo cheio de carrapicho do mal. Não, essa foto aqui não é a sua, não. Ainda bem que isso tudo é brincadeira, né, irmãos? Ainda bem, amém, que isso é brincadeira. Mas a realidade é que nós pertencemos a um reino. Um reino que não é desse mundo. Um reino que é do céu. Um reino que ele governa todo o universo. Todo o universo. Não é um reino que está lá no céu esperando os crentes subirem, não. Esse reino, ele governa todo o universo. É o Rei dos Reis que governa todo o universo. Esse é o nosso reino. Esse é o nosso Senhor. E por isso que esse Senhor, ele deseja se revelar para nós. Por isso que ele fala, venham à minha presença. Busquem a minha presença. Eu quero me revelar. Eu quero me dar. Eu quero que vocês me conheçam de verdade, que vocês tenham intimidade comigo. Alguns homens da Bíblia tiveram essa oportunidade e pegaram com toda vontade essa oportunidade de conhecer Deus. A gente vê lá Enoque. A Bíblia fala que Enoque andou com Deus. Imagina assim, Enoque andou tanto com Deus, que isso é uma concepção minha. Ele andou tanto com Deus que ele ficou tão semelhante a Deus que o mundo não pôde mais suportar. Deus levou ele. Deus falou, não, você está muito parecido comigo, eu quero você comigo. De tanto que Enoque andou com Deus. Abraão era amigo de Deus. Abraão, um dia Deus falou para ele, anda, Abraão, anda em minha presença e ser perfeito. E eu creio que Abraão levou aquilo a sério. Falou assim, bom, eu vou andar na presença do Senhor e Ele vai me aperfeiçoando conforme eu ando com Ele. Outro que a gente pode notar que teve essa oportunidade foi Moisés. Moisés teve essa oportunidade de se encontrar com Deus e dizer, Deus, tá bom, Deus, faz aí o que o Senhor quiser comigo. Teve um encontro face a face com o Senhor. Ele podia falar, não quero, Deus aqui está muito bom, aqui eu estou na terra do meu sogro, aqui eu estou acomodado, manda outra pessoa, eu não quero ir, não. Mas quando ele teve aquele encontro com Deus, ele sabia
que se ele ficasse onde ele estava, ele ia perder toda a oportunidade de estar na comunhão com Deus. Porque Deus iria com ele aonde ele fosse. Era essa a promessa. Então, quando a gente decide ficar no lugar que Deus não mandou, nós perdemos a oportunidade de ter a revelação de Deus, aonde Ele quer nos levar. Moisés aproveitou essa oportunidade. Ele seguiu sem saber o que ia acontecer, mas ele creu que Deus iria com ele, como de fato foi. E ele experimentou ter toda a revelação de Deus possível para um homem. Ele teve muita revelação de Deus, porque ele decidiu que ele ia buscar essa presença e andar com essa presença aonde essa presença mandasse que ele fosse. Outro que também a gente vê foi Davi, né? Um homem que era segundo o coração de Deus. Às vezes a gente pensa assim, se eu for um adorador, nada de ruim vai acontecer comigo. Tá? Então eu vou adorar a Deus de todo o meu coração, vou buscar Deus todo dia. Porque assim eu sei, né, Deus vai me proteger. Mas não foi isso que aconteceu com Davi. Davi era um adorador desde pequeno, desde que cuidava das ovelhas do pai. Mas foi só ser ungido rei, pronto, começaram os problemas na vida dele. Ele continuou adorando, ele continuou buscando, mas ele sabia que a resposta de tudo na vida dele estava em buscar a presença de Deus. Ainda que, no meio do caminho, até chegar a ser rei de verdade, né, rei efetivamente coroado, ele teria que passar por tribulações. Ele sabia que ia ter que passar por, ele sabia que Deus estaria com ele no meio das tribulações. E no meio das tribulações, ele não deixou de adorar. Ele continuou adorando. Ele continuou buscando a presença do Senhor. E teve vitórias. Teve coisas ruins que aconteceram, mas ele teve vitórias. Por isso, não deixe de adorar, não deixe de buscar a presença do Senhor no meio das lutas. Porque é no meio das lutas que a gente precisa mais dele. Uma coisa que eu observo é o seguinte, as pessoas que não têm Deus, quando aparece um problema, corre para Deus. Vai fazer novena, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Quando aparece um problema. O crente que tem Deus, quando aparece um problema, eu não vou na igreja não, eu estou muito triste porque Deus não está me abençoando, porque eu estou com um problema e ninguém me ajuda. Foge de Deus. Vocês já perceberam isso? Nós, aqueles que conhecem o Senhor de verdade, que andam com Ele, que estão na presença dEle, não de domingo só, de domingo à noite, mas todo dia buscando a presença dEle, sabem que podem contar com Deus. Em qualquer circunstância, podem contar com Deus. Outra pessoa que também sabia que podia contar com Deus era Daniel. Daniel era um jovem que decidiu se manter puro no meio de uma geração ruim, perversa lá da Babilônia. E Daniel foi honrado, né, colocado no palácio, mas ele decidiu que ele ia orar a Deus todos os dias. E 3 vezes ao dia ele se ajoelhava no alpendre lá do palácio, da sua casa, e orava a Deus. E ele enfrentou uma grande tribulação por conta disso. Saiu até um decreto do rei para que todo mundo que não adorasse ao ídolo da Babilônia, aos ídolos da Babilônia, fossem colocados na cova dos leões. E Daniel permaneceu adorando a Deus, permaneceu na presença de Deus, sabendo que corria o risco, e acabou sendo levado para a cova de leões. Ele resolveu pagar um preço pela sua devoção, pela sua dedicação em buscar a Deus. Hoje a gente tem aqui tudo muito pacífico, né? A gente pode vir na igreja quando quer, a hora que quer, pode orar para Deus se quiser no meio da rua, parar e orar, a gente pode. A gente não tem oposição. Glória a Deus, porque Deus está nos abençoando com essa liberdade. Né? Mas a gente precisa também honrar a Deus na liberdade.
Não é porque nós somos totalmente livres para fazer o que queremos, a gente vai deixar, mas eu oro a hora que der, a hora que sobrar um tempo. Não, nós somos livres. Nós precisamos honrar a Deus na nossa liberdade, na liberdade que temos. Senhor, eu te louvo por essa liberdade, eu tenho liberdade, então eu quero ter mais tempo ainda de adorar o Senhor. Eu quero aumentar ainda o meu tempo na tua presença. Outros homens como Pedro, João, Paulo, pessoas que tinham a presença de Deus constante, era um estilo de vida para eles, estar na presença de Deus. Porque a presença de Deus, irmãos, ela está aqui, ela está na nossa casa, ela está em todo lugar. Que Deus é onipresente, né? Só que a gente não fica na presença de Deus a todo momento. Só ficamos na presença de Deus quando nós buscamos a presença, desejamos e estamos nós na presença dele. Deus está presente, mas nós não estamos muitas vezes. A nossa mente está lá, trabalhando com outras coisas, com tantas coisas. Mas nós precisamos estar na presença. Estar na presença. E aí é uma questão da gente estar ligado. Ligado. Eu uso uma expressão assim, que a gente precisa estar dando atenção e prestando atenção no Espírito Santo. Porque a gente anda por aí, faz tanta coisa o dia inteiro, e a gente não dá atenção ao Espírito Santo. Ou não presta atenção no Espírito Santo. Não é verdade? É muito difícil, a nossa mente está sempre envolvida com tantas coisas. Por isso que é importantíssimo um tempo, a gente estabelecer um tempo próprio para isso. Além do que, durante o dia, a gente nos esforçarmos também, com a nossa mente, com a nossa vontade de buscar a Deus e prestar atenção no Espírito. Porque o Espírito Santo está em nós, ele está a todo momento querendo ter comunhão e relacionamento com a gente. Mas a gente precisa realmente estar com essa atenção voltada para ele. Amém? Então, todos esses homens, né, que eu citei agora, eles andaram com Deus e pagaram um preço também para isso. Só que todos eles buscaram aquilo que eles achavam de maior valor, que era a intimidade com Deus. Então, buscar a presença, é buscar intimidade com Deus. É buscar uma intimidade. Às vezes a nossa intimidade com Ele está tão ralinha, né? A gente mal sabe do que Deus gosta, a não sei que está escrito em algumas coisas que a gente conhece da palavra, mas a nossa intimidade com Ele é muito fraca. Então, esses homens pagaram um preço para ter uma intimidade profunda com Deus. E é através dessa intimidade que a gente vai crescendo na fé e no conhecimento dEle. Vai crescendo, vai nos fortalecendo o nosso homem interior, que é o Espírito. O nosso Espírito vai sendo fortalecido na intimidade com Ele. Então, quando a gente encontrou a pérola de grande valor, quem é a pérola de grande valor? Jesus, né? Quando nós encontramos a pérola de grande valor, nós decidimos fazer tudo. Oh, Deus, eu entrego minha vida, eu faço tudo por Ti. Aí ganhamos lá o RG espiritual, né? O RG do céu, que nos identifica como filhos de Deus. Nós nascemos de novo. E para que nós nascemos de novo? Porque Deus tem propósitos maiores na nossa vida. Nós nascemos de novo para crescermos e nos tornarmos adultos. Adultos espiritualmente. Adultos fortes, maduros no nosso espírito. Ou é isso, ou qualquer um vai chegar e falar assim, um dia Jesus fala, vocês também vão querer retirar-vos? Por olhar o nosso comportamento, ao olhar as nossas atitudes, o nosso desleixo com o reino de Deus, com a vida, com Ele pode até lançar essa pergunta para nós, você também vai querer retirar?
como ele fez para os discípulos, e quando Pedro respondeu, Senhor, para quem nós iremos? Para quem nós iremos? Eu creio que aqui ninguém quer dizer para o Senhor, não, estou saindo, tá? Estou fora. Eu creio que não tem ninguém aqui. Eu creio que todo mundo quer continuar, quer seguir adiante. Mas Deus, Ele está nos chamando, como eu falei no começo. Quando Deus começa a chamar, falar para uma igreja, falar para outra, é porque a coisa está urgente. Venham para a minha presença. Busquem a minha presença. Isso está se tornando algo urgente. Deus quer tocar as nossas vidas de uma forma grande. Ele quer nos ajudar a amadurecer rapidamente. Nem que seja para embrulhar o abacate no jornal e pôr dentro do forno, né? Para amadurecer rápido, não é assim, Alice? Porque dizem que para amadurecer um abacate, se embrulha ele no jornal e põe no forno. Quem sabe Deus vai querer embrulhar a gente no jornal, pôr no forno, para amadurecer rápido. Mas não é dessa forma, estou brincando, claro. Deus quer que estejamos na presença dEle. E isso vai ser o suficiente para nos amadurecer. Amém, irmãos? E eu creio que quem vai levar maior vantagem nessa situação vamos ser nós. Nós vamos ter grandes vantagens, grandes bênçãos por estar na presença dEle. Porque a presença dEle nos transforma. Amém? Amém. Então,